Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui hoje trazendo um casal lindo. Olha, quando eu olho para essa mulher, eu falo, meu Deus, um dia, quando eu crescer, eu vou ser igualzinha a ela. Ela faz tudo, ela entende de tudo, a casa dela é impecável, é fora do normal. Eu não estou brincando, você sabe que é isso mesmo. Não é verdade? É verdade. É verdade, não, mais ou menos nada, coisa linda. E eles vão contar um pouco como foi que eles não apenas conheceram a Jesus, como eles chegaram na igreja, mas o que Jesus tem feito para ele nesses dias. Então, vamos começar. Fala teu nominho, minha linda. Patrícia. Isso, a Patricinha. Eu, na verdade, eu nasci num lar evangélico. É verdade, é. Então, eu conheci Jesus desde sempre. Aham. Então, minha família sempre nos levou para a igreja, eu e minhas irmãs. E na igreja eu cheguei tem mais ou menos uns 8 anos. Quando eu tive minha terceira filha, eu frequentava uma igreja em Osasco. E aí começou a ficar muito longe para ir com 3 crianças. E eu resolvi procurar uma para cá. E um belo dia, passando em frente, uma amiga minha tinha dito sobre a Manaim. Eu resolvi entrar no culto. E desde então... Está aqui há 8 anos. Eu estou aqui há 8 anos. Nossa, como ela me ajuda. Você não faz ideia, muito dos arranjos que você vê aí, aquelas coisas lindas. Mãozinha Santa, é ela também que faz. Deixa eu perguntar um pouquinho sobre o maridão. E aí, teu nome, menino? Meu nome é Alexandre de Jesus. Oba, duplamente, ao quadrado. De Jesus. Ah, Eu estou aqui há menos tempo, 3 anos. Né? Obviamente, graças a Jesus e a esposa que você acabou de dizer, né? Que ficou uma luta. Nós estamos casados há... 18 anos. Olha, eu criando problema para mim. Há 18 anos, então há 3 anos aqui, 15 anos ela pelejando lá, né? para você chegar e falar, eu me rendo. É. Mas não liga com isso da data, não. O Caio já quis casar no dia 12 de junho para não esquecer nunca, porque ele esquece tudo. Você não vai ser o único. Não vou esquecer. E aí, de 3 anos para cá que você se rendeu. Tem 3 anos para cá. Antes, na realidade, eu até atrapalhava, né? Eu espalhava, né? Porque eu fazia uma resistência muito forte. Eu era o famoso católico apostólico romano não praticante. E, Não abria mão do fato de você ser um católico, isso. Mas relacionamento com Deus nenhum. Ele até que existia, mas era meio frio e muito interesseiro, né? Quando necessário. Não tão assim ciente disso, mas no subconsciente você acaba tratando desta forma. Mas eu acho que eu tinha uma questão que eu acho que é da Igreja Católica, eu não sei se é da Igreja Católica, mas comigo, a questão das... Eu não mato ninguém, eu tento fazer minhas boas obras, Você sabe que hoje, conversando com uma querida, e eu perguntei, mas você é cristã? E ela disse exatamente isso. Minha avó era, agora minha sogra é... E eu tento fazer tudo o que eu acho que é certo, que vai agradar a Deus. É mais ou menos assim, é o que nós achamos que vai agradar, mas está escrito na Bíblia o que ele fala que vai agradar. Por que não segue o manual, né? Precisa a gente ficar inventando a roda. Mas aí tem um ponto interessante, porque eu gostava de ler muito. E a última vez que eu tinha lido a Bíblia foi quando eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica. Não na Igreja Católica, porque eu estudava num colégio de irmãs, né? Então ali eu fiz a primeira comunhão. Ali eu li a Bíblia, só. Com 7 anos você já tinha lido a Bíblia? Porque normalmente quem faz não é? A primeira comunhão é até 7, 8 anos. Eu pelo menos fiz a primeira comunhão com 7 anos de idade. Eu acho que eu fiz um pouco mais, mas o ponto que a minha relação com a Bíblia está ali, restrita. Só naquele momento? Naquele momento. Tá. Então eu fiz a primeira comunhão. Acabou. Passei. Não que você tenha lido a Bíblia inteira. Não. Tá. Eu tinha entendido que você tinha lido a Bíblia inteira. Eu falei, nós estamos diante de um gênio. Não, partes. E o ponto é, a vida inteira daí pra frente, que eu que lia muito, a Bíblia nunca teve no minha... E não foi por falta de ganhar, porque a minha família, os amigos pastores, todo mundo era só Bíblia. Sempre dava a Bíblia. Eu fazia as boas obras, eu ajudava nas igrejas, eu ganhava a Bíblia em troca, para mim estava tudo certo. Ninguém é salvo pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras, mas olha só que loucura. Muita gente pensa assim, não foi só você não. Aí tem um ponto para mim, não é só a questão de quando eu encontrei Jesus. Eu acho que ali é um divisor de águas, mas
acho que é muito pessoal, né? Claro. Para mim ali não aconteceu grandes transformações. Mudanças. Aham. Ali aconteceu uma conscientização. E aí para mim foi muito duro, porque as pessoas já viam alguns testemunhos falando assim, aí você entende o quanto que você é medíocre, o quanto que você precisa. Eu não tinha esse entendimento ainda. Eu precisei começar Foi no a gradativo. caminhar. Aham. Então eu digo o seguinte, eu cheguei no fundo do poço, não tinha um calabouço, aí eu caí mais um pouco. Entendi. Caímos. Foi preciso Deus te levar para você entender. Foi. E ainda continuo caindo, eu acho. Mas que porque bonitinho. você vai tendo informação. E a informação, ela é boa, mas ela, num determinado momento, se você não tiver base, ela te traz desespero, te traz preocupações, né? Eu lembro exatamente quando eu me converti. Me converti em setembro. Rebeca nasceu em outubro, por isso que eu sei que foi em setembro, porque eu me lembro o pastor Márcio Valadão fazendo apelo lá na Lagoinha, em Belo Horizonte, e eu descendo aquela escada com aquela barriga que você já nem consegue mais, mas eu fui lá para aceitar Jesus, porque ele estava perguntando, Jesus tem a paz que você precisa. E eu fui atrás de Jesus, apesar de como você ter sido criado numa igreja católica, eu fui atrás de Jesus porque eu queria paz. Meu casamento estava acabado, minha filha estava doente, eu precisava de paz, né? Então, como você, não foi assim, primeiro aquele arrependimento, não, eu fui muito interesseira mesmo. Eu também precisava de alguma coisa e no momento era paz. Cada um é de um jeito, você se expressou certo. Naquela ocasião, a minha desculpa era o tempo, né? Porém, aconteceu um fato interessante, ruim, mas interessante. Eu tive um problema com um sócio e, do nada, eu que saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, no outro dia eu estava dentro de casa. Então eu estava com tempo disponível, coisa que eu não sabia. O teu chão saiu e você agora teve que começar. Aí aconteceu uma segunda coisa, né? E a renda que vinha com muita tranquilidade e sempre aparecia, ela não apareceu. Então começa a mexer com você, porque você é o provedor. Então você impõe uma situação dentro de casa de filosofia, de teologia, de tudo, mas eu sou o provedor, me respeito. Eu trabalho e você não faz nada, porque você só fica em casa Não, cuidando de filho. Não, eu sei, mas é mais ou menos isso que eles pensam, porque o homem pensa assim. Mas até sem querer, você não é que é planejado. É que parece que as coisas vão indo e você se sente acuado, aí você fica irritado e tudo mais. Então, um dia ela tinha me chamado para vir algumas vezes. Eu não fazia questão nenhuma, sendo muito transparente. Mas um dia partiu de mim, eu falei, eu vou lá. Mas teve dois fatos, né, que aconteceram. Teve um que eu estava num evento do Manaim Kids, porque na época eu ajudava, e quando eu fui embora para casa, eu senti, não sei se eu tive uma visão, Deus tocou no meu coração que ele tinha batido o carro. E na hora eu falei, o sangue de Jesus tem poder, e repreendi. Quando chegou na casa da minha mãe, eu contei para ela. Passou um tempo, ele chegou e ele bateu todo o carro. O carro ficou prensado. Nessa fase que você já estava em casa, sem o sustento suficiente. Então ele passou por uma árvore, por um poste, que não tem como passar. E o carro ficou entalado lá e ele saiu sem nenhum arranhão. E depois a gente falou isso pra ele. Isso vai ser ótimo. Minha mãe vai ver isso aqui e não sabe desse acidente. Mamãe. E depois teve uma outra vez também que a gente chegou em casa e tinha uma cobra gigantesca no quintal de casa, que a gente não tinha visto. As crianças sempre chegam, ficam brincando. E esse dia, eles chegaram dormindo e a gente colocou pra dentro de casa. Passou um tempo, alguém batendo muito na nossa porta. Um rapaz falou que estava dando uma volta de moto lá. E aí, quando ele viu, passou o farol, ele viu. E era uma cascavel, não era? Era uma cascavel. Era uma cascavel. Como Deus tem protegido vocês. Mas aí, com tudo isso, né? eram vários sinais. Era. Mas eu não conseguia... Você não achava que era a mão de Deus? Teve do velório também, né? Uma coisa que me impactou muito, eu tinha esquecido disso, mas isso me fez vir aqui. Eu não vou em velório, nunca gostei de ir em velório, e o último que eu fui, acho que foi do meu tio, e anterior do meu pai. Eu não vou em velório. Meu marido também não gosta. Não sei, não gosto. Bom, porém, um filho de um amigo meu teve um câncer, o menino tinha 8 anos, um câncer muito rápido, agressivo e ele faleceu. E aí eu falei, bom... E ele falou, vem aqui me segurar junto comigo as contas, é verdade. E eu falei pra ela, eu não vou, mas eu vou.
Então fui, né? Eu não vou, mas eu vou. E aí chegou lá, primeiro que eu chorei na entrada do cemitério, eu não sou de chorar. Eu chorei. Segundo, eu falei, eu vou fazer tudo, menos ver o menino. Não vou ver o menino. Eu vi o menino. Mas o que mais me chamou a atenção foi o pai. Que é o Marcel, que é um amigo meu, nasceu um dia antes ou depois de mim, entrou um dia antes ou depois de mim na mesma empresa que eu, aqui na Sims. Amigos mesmo. Saiu junto comigo da empresa. É um negócio assim, interessante. Coincidência. Eu não falo coincidência, Jesus-cidência. E aí, quando eu cheguei e vi ele estava tranquilo, rindo, estava em paz. Ele não estava feliz, ele estava em paz. Tá. E aí eu olhei para ele e falei, cara, não... O que esse homem tem que eu não tenho? Eu falei assim, o que é isso aí? Ele falou, é Jesus. Ele Ele era tá melhor que cristão. eu. Ele é da Palavra Viva, do Lamartine. Que Eles lindo. frequentam a igreja lá. Isso te balançou, porque Não, você... isso não me balançou, isso me implodiu. Porque já tinha as coisas acontecendo, Claro, né? claro. Sabe, a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então Deus pega esse momento teu, essa tua luta, essa dificuldade, juntou o fato do carro, mamãe esquece, né? Juntou uma série de coisas e aí com relação a esse moço. E você viu, não, Jesus tem a paz que eu estou precisando também. E eu sou muito racional, eu ponderei os meus problemas, eu fiz isso na hora, tá? Eu ponderei os meus problemas uma balança ali apareceu. E o dele. E vi que ele estava muito melhor que eu. E o problema dele era infinitamente maior que o meu. Com certeza. Aí eu falei, não, agora eu preciso então entender o que fizeram com ele. Deixa eu ver o que é isso. Não é nem o que fizeram, é como nós somos atraídos por esse Deus de amor. Hoje eu vinha vindo com o Caio e nós estávamos falando, que amor é esse de Deus, né? Você está lendo lá Jeremias, ele fala assim, mas se você voltar, volta para mim. Como o marido traído, aquela que tinha abandonado o traído, ele fala, volta para mim. Eu fico impactada com esse amor. É tremendo esse amor. Mas só para a gente dar o desfecho nessa conversa, você se rendeu e tudo mais. Me conta um pouquinho, porque você contou do fundo do poço, que depois ficou um pouco mais fundo. E aí, acabou? Não acaba. Eu acho que eu ainda estou numa fase de aprendizado e estou procurando entender o porquê das coisas de uma forma espiritual. Eu buscava muita solução material das coisas. Racional, né? É o racional, não tem como. Mas eu percebo que as soluções, não que definitivas, mas pelo menos a do dia a dia, elas começaram a acontecer. Inclusive na área financeira. Então, por exemplo... Na pandemia. Eu tenho ouvido muito testemunho, Paty, muito testemunho. Gente vendendo apartamento, gente comprando apartamento, gente arrumando emprego na pandemia. Mas você nunca ouviu uma coisa. E se falasse eu ia duvidar, mas eu vi que eu estava do lado dela. Banco ligando para falar que tem dinheiro lá. Como foi isso? Isso é maior que a minha... Eu posso te falar de outras coisas aqui, mas banco ligando para falar que tem dinheiro lá... Os bancos para ele são... a gente entende. O Caio colocava o nome dos cavalos que ele tinha de banco, só para poder bater no banco de tanta empresário, raiva. então você imagina, né? E aí, um belo dia, sei lá, tem um mês, me tocou o telefone, eu sou do banco, tal. E vocês naquele aperto? Total. E aí, eu sou do banco tal, você tinha um seguro de vida. E ele começou a falar e eu já estava super irritada, que eu sou super calma, né? Mas estava irritada. Eu falei, não quero seguro, eu não posso ter seguro agora. Não, você não está entendendo o que é tal. Deixei ele falar, me acalmei e deixei ele falar. Ele falou que eu tinha um seguro que eu tinha feito em 2013 de vida e tinha cancelado esse seguro. E com essa questão da pandemia agora, o banco estava ligando que estava liberando o dinheiro que eu só iria receber em 2030. Que eu nem imaginava que eu ia receber em 2030. Eu ficava lá, é trote. É pegadinha. Que coisa, desliga isso. Aí eu falei, tá bom, posso ir na agência? Eu falei, mas eu não tenho mais conta nesse banco, nada. Ele falou, não, você passa aqui na agência que a gente vai falar. E eu fui na agência, na outra semana, porque eu não dei muita confiança, na outra semana eu fui na agência. E o dinheiro estava lá? E o dinheiro estava lá. Aí eu tive que entrei em contato, né, na seguradora, mandei a documentação
E eu, Já recebi o dinheiro. eu que fiquei anos brigando por um contrato aí e tudo mais, e aí acabou a sociedade, fui para casa, falei, agora não esquece isso, não começa tudo de nada. Apareceu do nada a oportunidade de fechar esse contrato, e esse contrato foi fechado. Agora na pandemia. Na condição muito melhor, numa situação muito mais clara para mim de resultado. Então, sabe, queridos, isso daí nos anima demais. Anima, sim, no sentido de que você que está passando essa luta, você que tem orado, você que não entende por que está desse jeito, por que as coisas não acontecem, eu também não tenho a resposta. Só sei que nada sei. É o meu tema predileto, é a minha frase favorita. Mas uma coisa eu sei. Este Deus é maravilhoso. Ele faz um banco te ligar para trazer naquele momento, exatamente naquele momento de dificuldade, uma solução. Tudo bem, temporária, mas é uma solução. Sim. Assim como faz com que ele possa assinar um contrato e, através desse contrato, ter agora uma nova etapa com Deus. Porque não é só na hora da escassez que Deus trabalha, não. Muitas vezes Deus trabalha justamente na fartura. Sabe por quê? Na escassez nós somos dependentes. Na fartura você se acha outra vez autossuficiente, eu consigo, eu faço, e aí novamente vem aquele tempo que vai começar tudo de novo. Porque a nossa vida é um aprendizado. Olha, gostei demais de falar com vocês. Só queria falar uma coisa, a gente tem que ter muito em mente a questão, a gente tem que ter a nossa fé, buscar sempre a Deus, tá firmado na rocha, sempre, porque as tempestades vão vir. Então, assim, nesse período todo, óbvio que eu sempre fiquei triste, chorei várias vezes, questionei Deus, mas eu nunca deixei de praticar o que eu aprendi. Os mandamentos dele, a gente tenta. Fé estava ali firme te fazendo prosseguir. Sim. E ser persistente, né? Porque você sobe, é difícil você subir 2, 3 degraus, mas descer 5, 6 é fácil. Então a gente não pode descer. Então a gente sempre tem que continuar de bengalinha, do que for, mas a gente alguém tem que te ajudando. Continuar. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, ó, a fé que tu tem para ti mesmo. Isso é seu andar com Deus no diário, né? Isso faz parte. Mas também tem outro que fala assim, olha, aquele que pensa que está de pé, veja que não cai. Então isso é um alerta, mas também para edificar a sua vida, tá? Porque tempos bons chegarão, apesar de pandemia, de governos, de tudo. Porque o teu Deus e o teu Pai têm cuidado de você. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.